Faltou só a Jéssica se pronunciar. Então, vocês nem nenhuma tem também não. Poxa vida, nenhuma de vocês tem filial? Então, esse aqui vai ser um aprendizado interessante para vocês, tá? Basicamente, esse processo de transferência entre empresas no mercado nacional, ele dá uma dor de cabeça bem grande, meninas, bem grande. Por quê? A primeira coisa é o regime tributário, que pode interferir bastante, e o regime de avaliação de estoque. Depois, o tipo de produto que eu transfiro. Porque imaginamos a situação. Eu sou uma empresa fabricante de garrafas d'água. E eu transfiro essa garrafa d'água para um outro cliente. Eu estou aqui em Caxias do Sul, né? Ah, eu tinha esquecido, sou de Caxias, tá? E chuva e frio aqui na Serra. Eu produzo garrafas d'água em Caxias do Sul e vou transferir para minha unidade em Novo Hamburgo, pertinho. Daí minha unidade de Novo Hamburgo vai vender. Como eu sou o fabricante dessa garrafa, hoje, dia 23/8, eu não sei quanto que custa essa garrafa. Eu não tenho o custo dela. Tão quanto por arbitramento, tão quanto por custo integrado. Por que não ser por arbitramento? Porque eu tenho mais aí, agosto é 31 dias, mais 8 dias de emissão de nota que eu posso vender em vez de R$ 1 a 1,20 e que pode mudar o meu custo de estoque. O custo integrado eu preciso fechar o mês para valorar ele. Então, normalmente as empresas dentro do mercado nacional, elas arbitram um valor de venda. Eu vou transferir a R$ 1. Mas no final da apuração, esse custo ele pode se tornar 90 centavos, 1,10, 1,5, 85, 83. O que isso vai gerar na integração contábil? Uma variação de resultado. Que muitas empresas, muitos diretores e sócios, eles não entendem isso. Como pode eu estou transferindo uma matéria-prima, um produto e dar problema? Mas, de novo, eu não tenho esse custo durante o mês. Quando é um material comprado, é mais fácil. O cálculo de custo, normalmente, ele é dinâmico, ele é online. Mas um produto fabricado, eu tenho esse problema. Então, e eu também tenho que avaliar, antes de falar disso aí, que se a empresa ela pode optar por ter ganho em cima da industrialização dentro do produto de terceiro. Vamos ver se eu consigo me fazer entender, já que vocês não têm esse processo, é novo. De novo, eu produzo a garrafa aqui em Caxias, a garrafa de água normal. E a unidade de Novo Hamburgo, ela produz a limoneto, ok? Eu produzo água, ela produz limoneto. Só que ela também vende a garrafa d'água para Guaíba, para a região sul ali do estado do Rio Grande do Sul, é a venda dela. Se eu transferir, me custou R$ 1. Claro que não me custa mais isso, só para arredondar, me custa R$ 1. E eu transferi ela a custo de R$ 1, quando ela vai vender, ela vai ter um ganho muito grande. Por quê? Quem é que vai pagar a minha despesa? Para eu produzir essa garrafa, eu tenho uma despesa administrativa para dar suporte a essa produção. Ok? Então ela começa a ter um ganho e eu não tenho a receita da venda e como é que eu vou pagar minha despesa administrativa? Então é comum as empresas atribuírem assim, não, eu vou transferir esse cara aqui a um valor maior. Em vez de transferir a 1, eu vou transferir a 1,10. Eu vou jogar custo para ele. Ele vai dar entrada lá no destino a 1,10 e via as contas de integração que nós vamos ver agora, todo esse processo vai até o meio-dia, nós vamos a esse ganho de produção vem para mim. Nós vamos entendendo um pouco isso aí. Porém, a questão, né, até esse preço de transferência, eu devo verificar também a legislação de cada estado, né, e verificar a melhor prática para não afetar muito o resultado. Como eu falei, eu posso optar por esse 1,10 ao invés de 1, para que no final, quando eu usar as contas de transitórias de custo de transferência, esse ganho vem para mim e não fique no meu destino, ok?
em uma transferência, então, para o mesmo estado. Por exemplo, dentro do estado do Rio Grande do Sul, não há recolhimento de ICMS, pois há um diferimento, né? Por enquanto, o fisco está tentando mudar isso aí para a partir do ano que vem, partir a ter ICMS nas transferências, que eu acho dentro do estado, que não vejo nexo, que sai da unidade 1, vai para a mesma, dentro do estado, paga aqui, compensa lá, mas é o estado criando as ferramentas dele, né? Então, não tem diferimento. Assim, o que acontece? Por exemplo, utiliza custo de estoque para comprados, normalmente, como eu falei, matéria-prima, material de embalagem, material de comercialização, e fabricado nós usarmos ou um custo médio ou uma tabela. Então, aqui eu até oriento a utilizar o quê? A utilizar uma tabela de custo de reposição ou um último custo médio, tá? E se a empresa possuir o arbitramento, utilizar a média de venda até então. Mas isso aqui no final vai dar diferença, Gil. Gente, vai dar diferença. Porque esse preço altera toda hora. Quando eu trabalho com item fabricado, esse produto altera toda hora. Então, vai gerar diferença. Então, vou dar um exemplo de contabilização. Aqui a questão se a empresa quiser lucrar ou não, que é o exemplo que eu dei para vocês. Vamos dar um exemplo. Empresa no estado do Rio Grande do Sul, certo? No qual a empresa origem emite uma nota fiscal no dia 21/8 de R$ 32.500, sendo o material um produto fabricado. Para complicar a vida de uma vez, tá? Essa empresa possui contabilidade de custo integrado e coordenado, ou seja, ela calcula o custo de produção e não arbitra, certo? Porém, no dia 21/8, que foram 2 dias atrás, por exemplo, eu não sei quanto é que custa. Eu usei o custo do final do mês anterior, que é R$ 61.000. Ok? Depois que eu rodei o cálculo, né? Então, no momento que eu transferi, tinha um custo. No final do mês, eu rodei o cálculo e me deu 31. Eu transferi a 32, na realidade me custou 31.600, ok? Como eu vou contabilizar isso? Empresa origem. Ele tem que obrigatoriamente dar entrada pelo valor da nota. Origem, desculpa, peraí, voltar, desculpa. Primeiro eu vou falar da destino. A destino, obrigatoriamente, tem que fazer entrada no estoque pela nota fiscal de entrada. Se a nota fiscal é 32 mil, eu tenho que dar entrada no estoque de 32 mil reais. Então, eu utilizo uma conta contábil transitória de custo de transferência, que ela pode ser tanto no ativo como no custo. Se for no ativo, no final do mês eu faço um zeramento dela, certo? Se for dentro do custo, ela já vai dar o conta corrente. É uma opção. Perfeito? Então, é uma opção. Então, na empresa destino, eu dou entrada pelo valor da nota. Deixa eu colocar um vermelhinho que fica mais bonito aqui. E limpar. Pelo valor da nota fiscal. E na empresa origem, eu baixo pelo valor de custo. E não pela nota. Aqui é nota. E aqui é custo. Veja que eu dei entrada no destino a 32 mil. E eu baixei no origem a 31. Ele vai me gerar o quê? Uma variação ali de 850 reais. Esse 850 reais, daí eu tenho que ter uma política contábil interna que quem vai receber ou se beneficiar desse valor, se vai ser a empresa origem e destino na final do DRE. Mas veja que me gerou um custo, me gerou um gasto. Isso acontece em todas. Vou dar um exemplo a uma empresa de fabricante de copos ali em Criciúma.
São 7 unidades, e as 7 unidades são produtoras, e as 7 unidades transferem produtos entre elas. Por quê? Cada unidade produz um determinado produto. A unidade de Criciúma produz o copo, aquele comum, aquele translúcido. A empresa de Tubarão, ela produz aquele copo que é tipo para cafezinho, né? Esqueci o nome daquele material, parece um isopor. A unidade de São Paulo, ela produz o copo biodegradável e ali vai. Só que todas elas são comercializadoras. Então elas se transferem produto entre elas. Gente, no fechamento agora do mês de julho, a diferença de custo entre unidades deu 3 milhões de reais. 3 milhões. Claro que o faturamento mensal da empresa é 200 milhões, tá? Mas deu 3 milhões de custo de diferença. Porque o custo de produção ele muda muito de um mês para o outro. Altera muito. Depende da minha produtividade, o produto que eu fiz, a qualidade da matéria-prima, o custo de mão de obra, se nós tivemos manutenção, se não tivemos dias úteis, tem muitas variáveis aí no meio. Então, isso aqui me gera uma contabilização bem grande. Uma variação bem grande. Agora, o mesmo processo numa empresa que não possui contabilidade de custo integrado, arbitrando pelo valor dos estoques. Aqui eu vou contabilizar tanto origem como destino pela nota. Agora vocês vão falar, aqui não dá diferença. Vai dar diferença na origem, aonde? Na diferença de inventário. Quando eu falar estoque inicial mais estoque mais entradas e saídas menos estoque final. Que isso aqui é uma saída. Só que o meu valor de estoque vai ser diferente pelo arbitramento. Daí a diferença vai ficar na variação do custo. Foi o boi com as cordas. Já era. Vai distorcer totalmente a análise do resultado na origem. Isso aqui vai ficar uma miscelânea, uma salada de fruta gigantesca. De novo, arbitramento sem contabilidade. Eu vou contabilizar isso na transferência, essa transferência vai ficar zeradinha. Vai ficar zero. Porém, essa variação de custo vai ficar no CPV dessa unidade. Vai ficar no CPV. Esse cenário aqui é pior, tá? É muito ruim esse cenário. Porque vai me distorcer totalmente o CPV dessa unidade, que vai me induzir dizendo que talvez o meu produto que eu esteja vendendo efetivamente está me dando um lucro muito maior ou um lucro muito menor. Então, nesse cenário aqui, meninas, é bem complicado. Pode me induzir muito ao erro aqui. Nesse caso, a integração será valor pelo expresso da nota, né? Não havendo divergência a ser contabilizado como custo no final do período. Porém, eu devo ter atenção, né? Porque vai afetar o resultado da empresa no CPV aqui. Da origem já era. Então, aqui eu vou mostrar para vocês também um outro exemplo que eu trouxe no material de vocês. Eu vou mostrar aqui que fica mais fácil, porque fica muita tela no PowerPoint, para nós finalizarmos esse tópico na parte da manhã. Aqui, ó, esse aqui é um exemplo real, tá? De integração contábil, no qual eu tenho um procedimento de transferência de lançamentos contábeis entre filial 1, né, e filial 2, ó. Material de uso e consumo, né? Contabilização pelo movimento de estoque, não pelo tipo de nota, né? Para isso é preciso criar um movimento de estoque,
né, com específico nota. Então, o que acontece? Na saída da filial, eu credito estoque de uso consumo e debito a conta de estoque de transferência no ativo circulante. Já a entrada na filial 2 é pela como se fosse similar à compra, né? A única alteração é que não contabiliza a conta fornecedor e sim conta transferência. Então, já esses valores aqui são totalmente diferentes. A mesma situação aqui de matéria-prima e produto acabado. Tá? Que eu estou até com contas contábeis para ficar bem visual para vocês aí, vocês entenderem. Desse processo, onde nós damos sequência ao próximo tópico nosso, que é faturamento antecipado, tá? Que tem um processo de integração bem interessante. Como é que ficou esse entendimento do custo de transferência da contabilização? Eu posso abrir um Excel e fazer simulações de lançamentos para ficar mais claro. Nós temos um tempinho aí até meio-dia. Ou vocês entenderam? Ficou claro? Porque eu posso abrir um Excel e fazer simulações de lançamentos, caso vocês queiram, e não ficou claro o entendimento. Agora, se vocês disseram, não, está entendido, o processo ficou lúcido, nós seguimos aí o processo, tá, gente? Ah, que bom que vocês entenderam, porque normalmente esse processo de industrialização, ele gera muita dúvida, normalmente, tá? Nas empresas, porque dessa questão de gerar resultado, né? Isso eu bato muito no entendimento. Vocês têm que entender que esse processo ele pode vir a gerar resultado. Eu tive um debate muito grande em cima disso aí, por exemplo, nessa empresa de copos, que no início eles não aceitavam essa variação. Eles não entendiam que poderia ter variação de uma empresa para outra, tá? Então nós tivemos que se mostrar, teve auditoria do pessoal até de Porto Alegre, se não me falha a memória, o pessoal da Martinelli foi lá, faz auditoria, que é uma empresa SA, uma empresa grande, aprovou o processo, só que ele gera realmente uma contabilização um pouco mais dificultosa para as empresas, tá? Nesse cenário de transferência, quando eu tiver ICMS, esse ICMS não pode transitar pelo resultado também. Ele tem que ser duas contas dentro do ativo ou passivo que elas se anulam. Por quê? Quando eu tenho matriz e filial, perante o fisco, o resultado ele é consolidado. É matriz e filial somando as duas, tá? Claro, a apuração de ICMS, PIS e COFINS, ele é separado. Porém, a parte de resultado, efetivamente, ele é consolidado. Então, eu devo juntar o ativo e passivo deles, né, para se anular essa questão do ICMS, não pode transitar pelo resultado. Como nós temos o próximo tópico aí é faturamento antecipado e tem é um tema que demanda bastante entendimento, o que nós vamos fazer? Nós temos 10 minutinhos, vamos dar uma cessada, parar um pouquinho antes, tá? Que nós temos tempo aí bem tranquilo, para nós irmos almoçar e retornamos daí às 13 horas. Eu vou mandar um link novo lá no grupo, porque eu vou ter que encerrar a sessão nessa ferramenta e eu mando um link novo, ali umas 10 para uma, tá? Eu vi um link novo para vocês, para nós darmos sequência, para não quebrar essa parte de iniciar a questão do faturamento antecipado, quebrar durante a manhã, iniciar à tarde. Pode ser, meninas? Daí nós iniciamos ali às 5 para uma hora,
A hora que todos estiverem presentes, a 1 hora a gente inicia. Tá bom? Bom almoço até a tarde, então. Eu vou encerrar aqui e eu mando o link no grupo umas 10 para 1, 15 para 1. Pode ser? Um bom almoço até depois, então.